Shalom a todos os irmãos, né? Louvado seja o Elohim de Israel, em nome de Yeshua Mashiach, e que toda a honra e toda a glória seja dada ao Pai, né? Pelos méritos de Yeshua, né? Pelos méritos do Messias, do Mashiach, né? Que nos entregou, né? Por amor a nós, né? Que o Eterno enviou ele, né? Por amor a nós. E ele também, né? Por amor ao Pai, se entregou, né? Para fazer a sua vontade, para fazer a vontade do Eterno. E que assim seja feita também em suas vidas, né? A vontade do Pai, do Altíssimo, para que toda honra e toda glória seja dada ao Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, irmãos. Então, Shema Israel, Adonai Eloheinu e Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu e Adonai Echad. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E amarás Adonai, teu Elohim, e o teu Elohim de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. E essas palavras que hoje eu te ordeno estarão em teu coração, e ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. E também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa, né? E as escreverás nos portais da tua casa e também nas tuas portas. Amém. Que o Elohim de Israel, né, dê-me bênçãos e guarde cada um dos irmãos, e que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre cada um dos irmãos, tenha misericórdia de cada um de nós, tenha compaixão, tenha piedade, né, tenha benignidade e longanimidade em nos julgarmos. E que o Elohim de Israel também nos conduza, né, nos conduza ao seu perdão, né, que eles nos proporcionam o seu perdão, e que o Eterno levante a sua face sobre cada um dos irmãos e nos dê a sua shalom, né, nos dê a sua paz, nos dê o seu discernimento, o seu espírito, né, a sua sabedoria, né, também a sua salvação. Amém. Louvado seja o Eterno em nome do Messias Yeshua HaMashiach. Irmãos, e hoje a palavra da manhã está baseado em Atos 1, versículo 8, né, a primeira palavra. E a outra palavra é Filipenses 2, versículo 13, certo? Então vamos ler aqui o que o Pai está querendo falar conosco através do livro de Atos 1. Amém? Então vamos ler aqui. Atos 1, versículo 8, que é a palavra do dia, diz o seguinte: Mas recebereis poder, né, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, né? Amém. Esse aqui é justamente Paulo, né? Paulo falando sobre o livro de Atos, né? Então vamos entender que os discípulos estavam falando aqui, né? Fiz o primeiro relato, ó Teófilo, né? Acerca de tudo o que Yeshua, né? A salvação do Eterno, né? Começou a fazer e a ensinar, né? Então, o primeiro relato que está sendo feito aqui, né? E foi justamente eles estavam seguindo a obediência das instruções do Eterno, né? Como falou lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, né? Que diz o seguinte: Ide, né? Fazer discípulos ensinando, né? Ensinando o que eu vos ensinei. Deixa eu só ver quando coloco minhas palavras. Mateus 28, Mateus 28, versículo 19, que diz o seguinte: Portanto, ide, né? Fazer discípulos, né? Ou seja, imitadores, né? De todas as nações, ou seja, de todos os povos, né? Batizando em meu nome, né? E ensinando-lhes, né, a obedecer a todas as coisas que eu vos ordenei, né? Ou seja, os mandamentos, né? As instruções do Eterno, a lei de Deus. E eu estou convosco todos os dias,
até o final dos tempos, né? Ou seja, até o final das eras, né? Que o Messias estava falando aqui conosco, né? Então, é justamente aqui o livro de Atos, primeiro capítulo já mostrando, né? Que eles estavam começando a colocar em prática, né? Tudo que o Messias tinha ensinado, né? Então, até o dia em que ele foi elevado ao céu, né? Então, começou a fazer e a ensinar até o dia que foi levado ao céu. Após ter dado orientações, né? Pelo Espírito Santo, né? Aos apóstolos, né, que escolheram, depois de ter sofrido, né? Apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, né? Aparecendo-lhes por 40 dias, né? E falando das coisas referentes ao reino de Deus, né? Ao reino do Senhor. Enquanto participava de uma refeição com eles, né? Ordenou-lhes, né? Que não se ausentasse de Jerusalém, né? Não saísse de Jerusalém, mas esperasse o quê? A promessa do Pai, a qual disse a ele: de mim ouvistes, né? Porque a verdade, João batizou com água, né? Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, com a Ruach HaKodesh, dentro de poucos dias. E os que haviam se reunidos perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? E ele respondeu: Não vos compete saber os tempos, né? Ou a época, ou a era que o Pai, né, reservou, né? Por sua autoridade. Não nos resta o tempo. Mas recebereis poder, né? Quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer essas coisas, né? Ele foi levado às alturas, né? Ele foi levado às alturas. Amém? Depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu de seus olhos, né? Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto dele, né, dois homens vestidos de branco, né? E lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este, este, esse Yeshua Hamashia, este é a salvação do Eterno, né? Que dentre vós foi levado ao céu, vinha do mesmo modo como vistes, né? A partir. Então, eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, né? Do monte chamado das Oliveiras, que fica perto, né, de Jerusalém, que fica perto de Jerusalém, que fica perto de Jerusalém, a distância de caminhada de um Shabat. E quando chegaram à cidade, né, subiram ao aposento superior, onde estava Pedro, João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, os Zelotes, e Judas, né, o filho de Tiago. E unidos, todos se dedicavam, todos se dedicavam à oração, né, juntamente com as mulheres, né, com Maria, né, a mãe de Yeshua, e os irmãos deles. Então, naqueles dias, estamos ali reunidos, né? Cerca de 120 pessoas. Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: Então, mais uma vez, né? Então, ali reunido, que 120 pessoas, né? Pode também dizer a comparação com as 12 tribos, né? Então, ali reunidas as 12 tribos, né? No caso, a pedra, né? A pedra fundamento, ou seja, a palavra do Senhor, levantou-se no meio dos irmãos e disse: Irmãos, deveria se cumprir as Escrituras, e que o Espírito Santo predisse, né, pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia dos que prenderam Jesus, né? Pois ele era contado como um de nós e teve parte nesse ministério. Ele adquiriu um campo com o pagamento do seu pecado, né? E precipitando-se de cabeça, arrebentou-se, né, ao meio, e todas suas vísceras, né, se derramaram, né?
E todos os habitantes de Jerusalém ficaram sabendo disso, e de maneira que a própria língua deles, de que maneira que a própria língua deles, esse campo se chame Aceldama, né? Ou seja, isto é, campo de sangue, né? Porque o livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja que nela habite, né? E outro diz o seguinte: tome o seu lugar, e assim é necessário que dentre os homens que conviverem conosco todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo, né, de João, até o dia em que dentre nós, até o dia que dentre nós ele foi elevado ao céu. Um deles se torne conosco, né? Testemunha da sua ressurreição. Então apresentaram dois, José, né? Chamado Barsabás, né? No caso, filho do pai, e também o chamado Justo, né? Matias, né? E orando disseram: tu, Senhor, conheces o coração de todos. Mostra qual destes dois tem se escolhido para assumir o lugar, este ministério e apostolado do qual Judas, né, se desviou indo para o seu lugar. Então tiraram sorte, né? E a sorte recaiu sobre Matias. E deste modo ele se juntou aos 11 discípulos, né? Então a gente vê aqui, né, que o Atos 1, né, primeiro fala que os apóstolos estavam colocando em prática todos os ensinos, né, do Messias, né, Yeshua, no caso a instrução, a Torá, né. E aqui também percebemos que os apóstolos também receberam, né, vamos dizer assim, a instrução, a Torá, né, mas teve um que não quis, né, que não quis receber, que não fez a verdadeira conversão, né, ou seja, de obedecer os mandamentos, né, de seguir, de seguir realmente a Torá viva, né, a palavra de Deus, né, seguir Jesus. Então, por isso que ele, né, vamos dizer assim, ele se desviou. Ele estava no meio, né, no meio do povo do Eterno, mas, né, as suas obras, né, ele foi, né, para que as escrituras se cumprissem também e para nos mostrar, né, que mesmo a gente estando no meio do povo de Deus, a gente ainda vai ter algumas pedras no nosso caminho, né, no caso, alguns tropeços, né, então vai ter aqueles que estão dentro, ouvindo a palavra, escutando as instruções e não querem, né, seguir, não querem andar conforme as instruções, né, querem fazer do seu jeito, né, assim como foi o Judas Iscariotes, né, porque justamente ele tinha a esperança, né, vamos dizer assim, da vinda do Messias e que o Messias se tirasse, né, vamos dizer, o povo de Israel do sofrimento, né, da contenda, né, da tribulação que os romanos, né, colocavam, né, sobre eles, né. Mas ele não entendeu que o reino dos céus, né, o reino de Deus, o reino de Yeshua que ele veio pregar era o reino dos céus, não o reino terreno, né, nesse momento, né. Então, ele pensando que se ele entregasse, né, Yeshua, né, então a salvação do povo, né, seria mais rápida, né, a redenção, né, do povo. Então, por ele não compreender, vamos dizer assim, o propósito, né, da palavra de Deus, né, no caso também, né, e do Messias Yeshua, ele entregou, né, ele entregou Jesus, né, Yeshua aos romanos, né. Depois se arrependeu do que tinha feito, né? Depois da besteira que fez, né? Se arrependeu. Mas, né, a gente vê que tudo estava escrito, né? Tudo estava conforme o plano do Eterno, né? Que o Eterno conhece, né? O presente, o passado e o futuro, né? Então ele sabe tudo que vai acontecer. Apenas ele não interfere, né? Ele deixa cada um escolher o seu caminho, né? Cada um fazer as suas escolhas, né? Mas, porém, o futuro, né? Ele conhece, ele sabe de tudo, né? Então que a gente não seja, né? Um Judas, né? Que o Eterno venha nos livrar disso e que a gente nos mantenhamos como os 11 discípulos, né? Guardando a palavra, guardando a vontade do Eterno, né? Conforme ele pede, né? Conforme ele pediu e conforme ele instruiu, né? O seu filho, né? Yeshua. Amém? Então, louvado seja o Elohim de Israel, né? Em nome de Yeshua HaMashiach. E que toda a honra e toda a glória seja dada ao Pai. Amém, irmãos. Amém.
Então, irmãos, vamos aqui, a próxima palavra também está baseado no Filipenses 2, né, o versículo 13, diz o seguinte, né? Porque é Deus que produz, né, em vós tanto querer como realizar, né, segundo a sua boa vontade, né? Isso aqui eu estou lendo na Bíblia João Ferreira de Almeida, na Bíblia João Ferreira de Almeida, certo, irmão? Agora que eu vou ver aqui na Bíblia, que é no Novo Testamento, né, vamos dizer assim, linguagem de hoje, que está justamente, que diz o seguinte, né? Filipenses 2. Filipenses 2 diz o seguinte: pois Deus está sempre agindo em vocês, né? Para que, né, obedeçam, né, à vontade dele, tanto no pensamento, né, como nas ações, né? Então, é justamente o que Paulo está falando aqui para o povo de Filipenses, né? Amém? Então, vamos ver mais ainda aqui, ó. Paulo estava instruindo, no caso aqui, né, o povo de Filipos, né? O povo de Filipos. Bem, irmãos, então vamos lá. Portanto, se há, se há em Cristo, no caso, se há em Cristo, na palavra do Senhor, na salvação do eterno, né? Alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, né? E se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, né? O mesmo amor, o mesmo ânimo e pensando as mesmas coisas, né? Não façais nada, né, por rivalidade e nem por orgulho, né? Mas, né, com humildade. E assim cada um considera os outros, né, superiores a si mesmo, né? Então, é justamente Paulo estava mostrando aqui, né? Um dos frutos do Espírito, né, tal, de servir a um ao outro, né? De se doar, né? Isso aqui é um dos frutos. E cada um, né, não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é o dos outros. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? No ungido, né, no enviado, né, a salvação eterna, a palavra de Deus. Que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, algo que devesse se apegar, mas pelo contrário, né? Esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, né? Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, e sendo obedientes até a morte e a morte de cruz. Por isso, o Eterno, né, também os exaltou, né, com soberania, em que lhe deu, né, e lhe deu o nome que está acima, né, de qualquer outro nome. E para que o nome de Jesus, né, se dobre, né, e todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo dele, né. Então, justamente, né, para que todos os joelhos se dobrem, né, e todos os joelhos estão debaixo dos céus e da terra, debaixo da terra, né. A gente vai se dobrar de eterno. E é até um dos sinais quando o próprio Eterno fala, né, que vai mandar sinais, né, de lua nova, né, de uma lua nova a outra, de um Shabat, né, que o povo vai justamente o quê? Se ajoelhar, né, se vai reverenciar ele, né, perante as festas, né, do Criador. E aqui também Paulo está falando isso, né? E toda língua confesse, né, que Jesus Cristo, né, ou seja, Yeshua HaMashiach, né, a salvação, né, o enviado, o ungido, a salvação é o Senhor, né, para a glória de Deus Pai, né? Ou seja, para a glória do Eterno, né? Mais uma vez. Assim, meus amados irmãos, assim, meus amados, como sempre obedecestes, né? Não somente na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Realize, né? Ou seja, trabalhe a vossa salvação com temor e tremor, né? Então, trabalhe a sua salvação com obediência aos mandamentos, com respeito ao Pai, né? E com realmente é, dedicação, né? Devoto, né? Você ser devoto ao Pai, né? Ser obediente. Porque é Deus que produz em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua
boa vontade. Então, é o eterno que está realizando nós o que? Para que a gente venha realizar a sua vontade, né? Para andar conforme, a obedecer, conforme a instrução do eterno. Então, fazei todas as coisas sem queixas, né? E nem discórdia, para que vos torneis filhos de Deus, né? Irrepreensíveis, sinceros e íntegros, né? No meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis, né? Como luminares, né? Luminares do mundo. E justamente, né, que é a lâmpada que ilumina, né? Então, para que nós sejamos o que? Nós somos a palavra né, que traz luz, né? Então somos as luminares no mundo, né? Que vai levar a luz para as nações, né? Para os povos andar conforme a palavra do Senhor. E retendo a palavra da vida, no caso, né? Nós somos os luminares do mundo, né? A palavra do Senhor e também retendo a palavra da vida, né? Para que no dia de Cristo, né? No dia do ungido, eu tenha motivo, né, de me orgulhar do fato de que não foi em vão que corri ou trabalhei, né? Contudo, ainda que eu seja derramado, né? Como libação sobre os sacrifícios e o serviço da vossa imuná, né? Alegro-me e me congratulo, né, com todos vós. Também, pela mesma mensagem, alegrai, alegrai-vos, né? E consagrai-vos contigo, né? E consagrai, congratular-vos contigo. Então, Timóteo, né, mais uma vez aqui, e Epafrodito, mensageiros de Paulo, né, aos Filipenses. Então, espera no Senhor, né, e Yeshua, né? E em breve nos enviar o que? Timóteo, para que eu também me anime, recebendo notícias vossas, porque não tenho nenhum outro com este mesmo sentimento, né? Que escreve e cuide de vosso bem-estar. Cuide de vosso bem-estar. Pois todos buscam, né, o que é seu e não o que é de Cristo, né? Ou seja, o que é de Cristo é fazer a vontade do Pai, né? Todos estão buscando isso, né? Amém? Mas sabeis que ele deu provas, né, de si, e como um filho ao lado do Pai, serviu comigo, né, em favor do Evangelho. Assim, espero enviá-lo logo que a minha situação seja definida. Mas confio no Senhor e também eu mesmo irei em breve. Contudo, achei necessário enviar-vos Epafrodito, né, meu irmão e cooperador, companheiro de lutas, a quem enviastes para me socorrer nas minhas necessidades, né? Porque ele sentia saudades de todos vós, né? E estava angustiado por saberes que ele havia adoecido. Pois ele de fato esteve doente, à beira da morte, mas o Eterno, né? Mas o Eterno, que o Moedim, né? Mas o Eterno se compadeceu dele, né? E não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza após a outra. Por isso, eu o envio a vós, com mais urgência, para que vos alegreis, né? Vendo a outra vez, e assim eu tenha menos firmeza, né? Recebi, recebi no Senhor com toda alegria e honra os homens como ele, pois chegou a porta da morte, da obra, arriscando, arriscando vida, né? Para suprir o que lhe faltava do vosso serviço, né? Amém. Amém, irmão. Shalom, shalom a todos, né? A gente vê toda a honra e toda a glória seja dada em nome de Yeshua HaMashiach. A gente vê aqui que Filipenses 2, né? Ele dá uma instrução aqui, Paulo, né? Também, para todos continuarmos o que obedecendo os mandamentos. Ele fala também dos mensageiros, né? No caso aqui de Timóteo e Epafrodito, né? Que iriam chegar, né? E ele pedindo para que eles viessem, para que também fossem, né, como alegria, né, como para dar ânimo a ele, né, das perseguições que ele estava sofrendo, né, o Paulo, né? Então, ele pedia para justamente isso, para ver que vai valer a pena, né, tipo, todo o esforço
né, toda a dedicação e toda a perseguição que ele está passando, né, conforme a vontade do Eterno, né, conforme a palavra do Eterno, né, que o sistema religioso, né, o sistema, vamos dizer, da época era contra, né, e estava justamente pregando contra o Paulo, né, e Paulo mais uma vez mostrou que era uma, que Paulo mostrou que era um servo do Eterno, né, amém? Então essa foi a palavra da manhã. E que toda honra e toda glória seja dada ao Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, irmãos. Amém. Shalom, shalom a todos os irmãos. E fica em paz com mais esse dia. Amém, irmãos. Shalom, shalom. Shalom, irmãos. Shalom. Eu vou ler um texto aqui. Eu achei que agora de manhã seria uma correria arretada, mas graças ao Eterno deu tudo certo. Ô, Grace, por favor, pega aquele banco ali. Eu deixei lá de fora. Pega ele e bota em cima da bancada aqui, que eu esqueci. Uma palavra do Eterno hoje. Amém. Glorificado seja Ele. Pegou? Tá bonito? Amém. Isso é triciclo. Aquela grandona. Amém. Vamos lá. O rei Salomão arregimentou 30. Arregimentou, perdão, irmãos. O rei Salomão, porque está um pouco escuro aqui, mas vai dar. O rei Salomão arregimentou 30.000 trabalhadores e escravos de toda Israel. Olha que interessante, né? No meio de Israel, com escravos, né? Tem escravos, né? É algo que, por exemplo, no Brasil, se tivesse escravo hoje, o que é que o mundo ia achar do povo do Brasil, né? Se o Brasil continuasse escravagista, por exemplo, qual é a opinião do mundo com relação a isso, né? Mas você vê que Israel aqui havia escravos, né, servos, em toda Israel. 30.000 que Salomão juntou, ok? E ordenou que fosse para o Líbano, em grupos de 10.000 por mês. E eles se revezavam, passavam um mês no Líbano e 2 em casa. Instituiu Adonirão como chefe sobre eles. Olha que interessante também. São 30.000, certo? Escravos trabalhadores. Mas você vê, escravo ele não tem opinião de ir, voltar, ele não tem, né, autonomia ou o arbítrio se vai, fica, como é, certo? Mas você vê que um escravo em Israel era diferente das outras nações, né? Você vê a preocupação deles, ia 10.000, tinha 30. Todo mês ia 10, passava um mês lá e voltava. Aí depois ia mais 10, passava um mês lá e voltava, né? Ou seja, era um mês lá trabalhando e 2 em casa. Olha que interessante. Então, havia preocupação do escravo, do servo, estar perto da família ou de alguém, ou voltar para Jerusalém, ou estar ali na cidade que ele nasceu, né? Ou a cidade que ele escolheu para habitar, né? Bem semelhante ali a Ruth, né? Que disse, ó, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus, né? E aí ela foi com Noemi para Israel, ok? Saiu lá da cidade dos Edomitas, não, Amonitas, né? E foi para Israel, ok? Então você vê que é um escravo que ele está preso a um compromisso, mas em si ele tem direitos. E é isso que Israel é importante em Israel, né? Você ser escravo de um verdadeiro israelita, imagina,
Israel luta contra os filisteus, certo? E aí vence os filisteus e domina aquela cidade. Então ele leva vários escravos filisteus para Israel, para ser escravo. Os escravos filisteus que repudiavam o Deus de Israel e trabalhavam com mau gosto, com ira, com raiva, ou seja, não tinha boa vontade em servir o seu amo, eles eram escravos até o dia da morte deles ou até o momento em que o patrão dele não aguentasse mais e vendesse ele para outra pessoa e o problema seria de outro, né? Mas aqueles escravos que fossem para a casa de um israelita, chegava lá, o escravo, ele não ia estar na senzala comendo feijoada, porco, o resto de comida da casa grande, não. Ele ia comer junto com os israelitas, né? Ou seja, ia comer pão kosher, ia comer animais kosher, ia comer dos melhores e das melhores frutas, né? Ou seja, ele ia se tornar um israelita, porque lembre-se, todo israelita de verdade, ele tem a mentalidade de Abraão, né? Abraão era só Abraão e Sara. Se chegasse um povo inimigo, vencia eles e matava pela quantidade. Mas aí o que é que ele fazia? Ele tratava todos como se fossem irmãos, filhos, parte da família dele. E aí a pessoa se sentia tão amada, tão ali desejada por aquele senhor, né? Ou seja, o senhor queria tanto o bem dele, quanto para os próprios filhos, esposa e até pela vida dele, que ele ia amansando o coração, ia quebrando aquele coração de pedra, teimoso, desobediente, e ia amolecendo. Aos poucos, ele ia percebendo que onde ele morava, ele era tratado como um indigente. Dentro da própria família, eles não tinham valor. Dentro da rua, do bairro, eles não tinham valor. Na cidade, a cidade nem sabia que ele existia, quanto mais o país ou aquela nação, né? Então, você vê o reino, né? Então, você vê que ele olha para trás e vê um completo descaso sobre a vida dele. Mas quando ele está ali, dentro da casa de um israelita de verdade, ele vê amor, ele vê ahavar, ele vê que o pão que o dono da casa come é o mesmo que ele come, não é o resto do pão da casa vai virar feijoada, né, lá nas senzalas, não. Então ele vê isso e diz: rapaz, como é que esse homem tem essa atitude? Como é que funciona? Eu não estou entendendo, né? Porque ele foi lá, dominou, destruiu tudo, pegou os espólios, trouxe a gente como escravo. Por que ele está me tratando assim? Porque eles têm a Torá do Eterno no coração. Ou seja, o amor que o Eterno deu a esse mundo no coração dele. Ele tendo o amor e a Torá no coração, ele tem o próprio Eterno habitando naquele templo. E aí a pessoa vê isso, vê como o mundo tratou ela e vê como um verdadeiro Israel, um verdadeiro israelita trata ela. E aí ela diz: esse Deus é o correto, né? Pelas atitudes de um israelita de verdade, eles vão reconhecer que realmente esse é o Deus do amor de verdade. Esse é o Deus do ahavá. Esse é o Deus da misericórdia. Esse é o Deus da compaixão. Porque aquele que antes era inimigo, queria o meu mal, agora está dentro da minha casa, vivendo como se fosse da minha própria família, né? E é isso que é extraordinário nas leis do Eterno. E aí, amolecendo o coração dele, a palavra diz assim, ó: se o teu inimigo precisar de um prato de comida, dê a ele, porque isso será como brasas ardentes sobre a cabeça dele, né? Ou seja, aquele que te desejava o mal, aquele que te fez o mal, precisar de um prato de comida, precisar de uma ajuda que não faça você quebrar a lei do Eterno, dê, né? E se você fizer isso, você estará fazendo o que Yeshua mandou fazer, o de sedaká, ou seja, amor, ahavá, não como eles pregam,
Porque o amor que eles pregam é praticamente luxúria contra o eterno e contra eles mesmos. Mas o amor no sentido de sempre estar ali a postos, assim como o eterno. Sempre, sempre que qualquer um reconheça os seus erros e se prostre diante do eterno, peça perdão, é certo que será perdoado. É certo que será perdoado. Eu escutei ontem de um irmão dizendo assim: eu não vejo que eu vou ser salvo, não, porque as minhas obras não são boas. Eu disse: não, está amarrado em nome de Yeshua. Porque se tu estás vivo, é porque o Eterno está te dando condição. É só parar de fazer o que você sabe que é errado, o que está pesando no teu coração. Se você fizer isso, você já está salvo. Não é porque você não já está no mundo vindouro que você não está salvo, não. Pare de fazer aquilo que o Eterno não aprova na tua vida e é certo que você será perdoado. Né? Aí parou de responder. Por quê, irmãos? Porque entre a salvação, entre o amor do Eterno e o pecado, tem muitas pessoas que não conseguem quebrar essa barreira. Parar de pecar para receber o amor do Eterno, que é obedecer o mandamento. Quem obedece o mandamento recebe o verdadeiro amor, que nem amor é, porque amor, eles colocaram para a gente como amor, mas na verdade amor é um anacrônica. Eita, eu não estou conseguindo falar a palavra, mas é um anacronismo da palavra Roma, né? Eles querem dizer que amar um ao outro é declarar que Roma é importante, mas não, do eterno é Ahavá. É você estar ali, ó, apostos, para sempre que uma pessoa precisar de você, você estender a mão e não requerer dela nada em troca. Você até espera que ela tenha uma atitude de mudança na vida dela, mas não espera que ela mude de verdade. Mas você acredita, você tem fé, você crê, você dá oportunidade. E isso é o arravado eterno. Está sempre a postos a qualquer um de iniquidade que se arrependa dos seus pecados, passe a praticar o que é bom diante dos olhos do Eterno, e é certo que viverá. Então, toda essa analogia que eu fiz, irmãos, do servo e do escravo aqui, eu fui ler aqui a história de 1 Reis, capítulo 1 Reis, capítulo 5, versículo 13, tá? Eu falei disso para mostrar Yeshua. Nós estávamos desgarrados no mundo, cada um vivendo na sua iniquidade, cada um no seu pecado pessoal, pecado de estimação, aquele pecado que você tem prazer nele, paixão, porque paixão não é algo duradouro, paixão é algo que ali dá aquele clima que se explode e depois murcha, né? Ou seja, é da mesma forma de jogar uma pedra num lago. Você vai ver aquela água que vai tirar a estabilidade da água, a água vai subir, quando ela descer, daqui a pouco ela fica da mesma forma que estava. Ou seja, isso é paixão. Mas arravar, o verdadeiro amor, que ele é trabalhado, é uma volta, é uma techuvá, é um caminho de volta daquele que tu estás andando no erro. Ou seja, é um passo de cada vez. Esse amor dura para sempre. E o Eterno, ele ama ensinar o amor dele pela eternidade a você. Só basta você parar de fazer o que você está fazendo de errado do que está escrito na palavra. Ontem eu li um texto lá de Ezequiel e o Eterno diz assim, ó: escutem a minha voz. Preste atenção na instrução da minha
pessoa. Então, escuta o que o Deus de Israel está falando na palavra dele. Não o que a religião, ou um líder, ou pelo menos que se diz líder de Israel, e na verdade, as obras dele, como Yeshua disse, é do inimigo. Pelas obras você vai conhecer quem é do Deus de Israel e quem é do inimigo. Pare de ouvir a voz do inimigo através da vida de pessoas e passe a escutar a voz de Deus através da vida das pessoas. Confirme na palavra, no texto, porque a Bíblia católica, a Bíblia judaica e a Bíblia protestante, na sua base, 98% são iguais. Tem algumas distinções muito poucas, tá? São iguais. Então, a Bíblia do judeu, a Bíblia do católico e a Bíblia do protestante, a palavra de Deus é a mesma. Ele está falando contigo todos os dias. Ele está tentando te mostrar todos os dias. Mas você, como um servo mau, rejeita aquilo que o amor do teu patrão, do teu amo, está tentando te mostrar. Tu fosse comprado por um preço de sangue, ou seja, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, tu fosse comprado pelo sangue, não é isso? Ou seja, Yeshua. Quem é o Senhor? Yeshua. Quem é o Senhor do Senhor de Davi? Yeshua. Yeshua é o Senhor de Davi. E o Senhor de Davi tem um Senhor acima dele, que é o Pai. Ou seja, Yeshua te comprou. Tu estás na casa dele. Tu pode comer do pão da mesa do teu Senhor. Tu pode usufruir do arravá, do amor verdadeiro da mesa do teu Senhor. Tu pode vestir as vestes verdadeira, aquela que a traça não come, da mesa do teu Senhor. Tu pode ter as sandálias, mas tu estás rejeitando o mais importante para você ter o amor, para você ter a sandália, as vestes, para você se alimentar com o alimento verdadeiro, a água que realmente mata a sede, você precisa também da aliança. Lembra da parábola lá do filho pródigo? Que ele foi para o mundo, comeu comida junto com os porcos e disse: até os servos da casa do meu pai comem melhor do que eu estou comendo aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar, eu vou admitir que pequei diante dele, contra ele e contra o céu eu pequei. E vou pedir para ele humildemente me aceitar como um servo na casa dele. E aí ele matou o cordeiro, um novilho, colocou umas vestes nele, colocou a sandália e entregou o mais importante, que foi aquilo que ele tinha desprezado no início, que fez ele ir para o mundo e comer comida de porcos. A aliança. Muitos querem a veste, muitos querem a sandália para deixar de ser escravo, muitos querem a água para matar sua sede, querem o pão para matar sua fome, mas rejeita o mais importante, a aliança, que é os mandamentos do Eterno. Muitos são comprados pelo sangue de Yeshua e vão ser escravos dentro da casa de Yahweh até o dia da morte delas e não vão ser libertos. Eles até foram comprados, eles são escravos dentro da casa de Yeshua, mas são rebeldes e desobedientes. Eles não querem a aliança, eles querem as vestes novas, que brilha como a luz, eles querem a sandália da autoridade, deixando de ser escravo, eles querem o alimento, eles querem a água para matar a sede e a fome, mas rejeitam a aliança. E a aliança é o que garante a liberdade deles. Porque um escravo israelita, quando ele está na casa de um servo israelita, no caso Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, quando tu estás nas casas de Yeshua, se tu te converte verdadeiramente ao Deus de Israel,
se convertendo dos teus maus caminhos, obedecendo os mandamentos, como o Eterno deu ao servo dele Moisés, lá na lei, nessa aliança que tu rejeitas, está lá dizendo, um escravo que se converteu ao Deus de Israel, ele só pode ficar sendo servo de outro israelita 6 anos. No 7º, ele tem que ser liberto obrigatoriamente. Lá em Jeremias, o Eterno mandou Jeremias várias vezes Ezequias, olha, liberta os escravos no 7º ano, que vocês não estão libertando. Já fazia 50 anos que o cara era escravo. E ele não libertava. Sabe o que aconteceu? O Eterno mandou Nabucodonosor lá. Destruiu Israel, levou o rei como escravo, os nobres, os administradores, os governadores, os capitães, levou todos que tinham escravo como escravo para a Babilônia. E aqueles que eram os pobres ficaram na terra para cultivar. E o Eterno disse, fiquem e cultivem como se fosse sua, né? Ou seja, eles foram herdeiros sozinhos de Jerusalém, das terras ali de Israel. Os pobres, aqueles que ninguém dava valor. Por quê? Porque eles eram para ter sido libertos, mas não foram. Aqueles que aprisionavam eles é que foram levados como escravos para a Babilônia. Então, irmãos, o que garante a liberdade a vocês é a aliança, é os mandamentos. É o que Yeshua disse. O teu Senhor disse, conheça a verdade e ela vai te libertar da prisão desse mundo. Conheça a Torá e ela te libertará. Conheça os mandamentos de Deus e nos 6 anos tu trabalharás, mas no 7º é certo que tu irás descansar. Nós estamos no final dos 6.000 anos. A humanidade era escrava esse tempo todo. Aqueles que foram comprados por Yeshua têm a oportunidade de trabalhar os 6 anos e no 7º ser liberto. O 1000 ano, o 7º ano de descanso está à porta. Vocês estão prestes a entrar em algo que nem o pai de vocês viram, nem os seus antepassados, nem os patriarcas viram. Eles vão ver junto com vocês. Todos verão juntos. Aqueles que morreram há 5.000 anos atrás, eles fecharam os olhos. Quando eles abrirem, eles vão ver o mundo que o Eterno separou para vocês, junto com cada um de vocês. É só reconhecer o erro, aceitar a servidão, ser o menor no reino do céu, guardar os mandamentos e ensinar o povo de Deus a guardar os mandamentos. E é certo que vocês estarão no reino do céu e ainda serão os maiores. Lá em Daniel, diz que aqueles que estão trabalhando para espalhar a verdade, para mostrar a verdade, serão como as estrelas do firmamento, nunca serão extintas. As estrelas que estão no céu. Então, em nome de Yeshua HaMashiach, escutem essa palavra, que ela não vem de mim, eu nem estava pensando em algo disso. Eu gosto muito de abrir a Bíblia e ver o que o Eterno tem para falar. Talvez o contexto nem venha trazer isso, tá? Mas eu gosto muito dessa parte do servo, porque a gente comeu porco e comidas impuras a vida toda. E o Eterno teve misericórdia, porque eu vou dizer um negócio a você. Eu estava no mundo comendo comidas abomináveis, e o Eterno disse que ia destruir. E eu nunca parei um só segundo da minha vida para dizer, na casa do meu pai, até os servos comem melhor do que eu estou comendo no mundo hoje. E ainda assim, Deus teve misericórdia
e me mostrou o caminho para voltar para casa. Eu não sei se eu estou com as vestes novas, se eu tenho uma sandália. Se o Eterno matou um novilho, eu não sei. Mas eu garanto a vocês, se agarrar a aliança do Eterno, é tudo que nós temos. E o próprio Machia disse, agarrem-se à aliança do Eterno. Agarrem-se à aliança do reino de Deus. E tudo mais vai ser acrescentado na vida de vocês. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Versículo 15 de 1 Reis. Salomão também mandou a região montanhosa, 80.000 homens especializados no corte de pedras e 70.000 homens para transportá-las. 80.000 homens que trabalham com pessoas que têm um coração de pedra e 70.000 para ajudar elas a voltar para casa, né? Ele colocou 3.300 capatazes que tinham a responsabilidade de supervisionar a obra e comandar os trabalhadores, obedecendo às ordens do rei. Eles cortaram grandes blocos de rocha de ótima qualidade, a fim de servirem os alicerces das pedras lavradas para o templo. Lá em Apocalipse, Yeshua diz assim que aqueles que forem vencedores serão colunas do templo do meu Deus. Os construtores de Arroshua e de Irão e de alguns cidadãos de Gebal cortaram e prepararam as madeiras, as pedras, para edificar o templo do Eterno. Quem é o templo do Eterno, irmãos? São todos aqueles que optam em servir ao Eterno de Israel. Se o templo não é feito por mão de homens, não é um templo físico, então quem é o templo de Israel? Lembre-se, o tabernáculo estava no meio do povo. O povo é ali, todos são o templo do Eterno. É a casa que o Eterno construiu com a mão dele para habitar o espírito dele. Cada um de vocês faz parte desse corpo. No ano 480 depois, no ano 480 depois que os filhos de Israel foram retirados da terra do Egito, durante o 4º ano do reinado de Salomão em Israel, o mês de Zivi, ou seja, um nome babilônico, tá? Segundo mês do ano, ele começou a construir o templo de Yahweh. O templo que Salomão edificou, consagrou a Yahweh e tinha 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13 metros e meio de altura. Olha que interessante. Aí você vê. Você veja aqui, ó, no ano 400, tá? E 80. Então você vê ali, ó, 4.800 anos, mais ou menos, foi a média ali que o pessoal disse que o Mashiach veio, né? Depois que eles saíram da terra do Egito, né? Ou seja, durante o 4º ano do reinado de Salomão, ou seja, no 4º milênio, certo? No 2º mês do ano, ele começou a construir o templo de Yahweh, ou seja, ali Yeshua trabalhando, né?
ali com os apóstolos, né, levando a palavra. Ali começou a verdadeira casa do Eterno. O pórtico e a sala da entrada do santuário tinha a largura do templo, que era de 9 metros e alcançava 4,5 metros à frente do templo. Ele mandou fazer janelas de treliças fixas para o templo. Edificou andares em torno do templo, encostado nas paredes, tanto no pátio como no santuário interior, construiu assim salas laterais ao redor. O andar térreo tinha 2 metros. O andar térreo tinha, deixa eu ver aqui, o andar tinha 2,75 metros e o terceiro andar tinha 3,15 centímetros. Ele orientou que se produzissem saliências de apoio nas paredes externas do templo, e por esse motivo não foi preciso perfurar as paredes. As edificações do templo só foram usadas blocos cortados e preparados nas pedreiras, que assim, durante os trabalhos de construção, não se ouvisse o barulho de martelos, machados ou qualquer outra ferramenta. A porta para as salas laterais, do meio da estada, no lado direito do templo, e havia estacas espirais para subir ao andar do meio e desce o terceiro. Desse modo, ele construiu e terminou o templo, ordenando que cobrisse com vigas e tábuas do melhor cedro. Também edificou e construiu salas ao redor de todo o templo, e cada sala tinha 2,25 metros de altura, e elas estavam ligadas ao templo por residentes vigias de cedros. Resistentes vigas de cedro. Então a palavra do Senhor veio a Salomão, Gededias. Quanto à casa que está edificando, se procederes de acordo com meus estatutos, se obedecer às minhas orientações, se seguires fielmente aos meus mandamentos, eu confirmarei, porque por teu intermédio, a promessa que fiz ao teu pai Davi, e habitarei no meio dos israelitas, e jamais desampararei o meu povo de Israel. Vocês estão vendo aqui aquilo que eu estava mostrando a vocês aqui, né? Que é a construção do templo, certo? Ou seja, 2 minutinhos. Você vê que aquilo que eu estava tentando mostrar, né, agora há pouco, com relação à construção da verdadeira igreja, da verdadeira Israel, do verdadeiro povo de Deus, é o que está sendo falado aqui, certo? Ou seja, a construção do templo. Eu li aqui os servos, né, que trabalhavam para o Machia, se eles obedecessem a os mandamentos, dava direito a eles de, no sétimo ano, ser libertos, né? Então, você vê aqui que são 4.000 anos, né? Ou seja, Yeshua começou o trabalho no ano 4.000, né? Então, mais 2.000 anos, todos seriam libertos. E tem uma coisa, viu? Eu não sei se vocês sabem. Por exemplo, sempre o dia do perdão do Eterno, ele tem data fixa. Ele não muda, ok? Então, imagine que Israel foi para a guerra logo após o dia do perdão, o ano do perdão, que é de 7 anos, ok? São 6 anos de trabalho, no sétimo é um descanso. Logo após o sétimo ano de descanso, Israel foi à guerra, certo? Ou
foram à guerra contra Israel e Israel teve que se defender, ok? E aí Israel vence a batalha e pega a pessoa como escravo, leva para casa. Se ela se converter, ela vai passar 6 anos trabalhando para o patrão dela e no sétimo ela é liberta. Agora imagine a mesma situação que Israel foi para a guerra ali no 6º ano. Ou seja, já tinha passado 5 anos de trabalho e Israel foi para a guerra contra outro país. E ele pega escravos e leva para casa. Quando ele leva para casa, já está no início do 6º ano, ok? Então, eles estão ali trabalhando 1 ano, no 7º ano, eles têm que ser libertados. Se eles se tornaram israelitas, eles são libertados no ano do perdão. Você vê isso até com relação à dívida, né? Que é o mesmo perdão, é a mesma coisa, é perdão, 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 é de dívida, é de escravidão, é de tudo, é perdão, é descanso. Agora é descanso para o povo de Israel. É descanso para os egípcios, eles não estão nem aí para a lei de Deus. É descanso para os edomitas, eles não estão nem aí. Né? Ou seja, é descanso para o resto do mundo, eles não estão nem aí. É descanso para o cristão, eles não estão nem aí para a lei de Deus. Ok? Alguns judeus, você vai ver, eles prestando atenção nos astros, no céu, não contemplando os astros, mas observando os astros como um relógio, e eles, pouquíssimos, realmente estão dando atenção a esses sinais. Ok? Então, se eles foram capturados ali no 5º ano, eles trabalham 1 ano, no 7º eles são libertados. Você entende que no primeiro ano do ano de trabalho, 2 anos de trabalho, 3 anos, 4 anos, não importa ali, quando você foi ali, entre aspas, capturado ou comprado como escravo, não importa. Se você foi no primeiro ano, no 7º você será liberto. Se você foi no 2º, no 7º você será liberto. Se você foi no 3º, no 7º é liberto. No 4º, no 7º é liberto. No 5º, no 7º é liberto. E no 6º, no 7º você é liberto. E se for no 6º, no finalzinho, o relógio está ali, ó, pronto para tocar o alarme. Você será liberto. Somos nós hoje. Nós estamos prestes a entrar no ano 7.000, ok? Nós estamos no finalzinho do ano 6.000. E todos aqueles que se converterem e forem batizados no nome de Yeshua terão seus pecados perdoados, deixarão de ser escravos, receberão a sandália, as vestes, a aliança, comerão do pão que mata a fome e da sede, da água que mata a sede. E eles serão libertos no 7º ano. Ok? Consegue compreender? Né? Eu poderia falar do jubileu, né? Porque no final de 50 anos coincide também o descanso, né? Então é outro descanso maior ainda, né? E ainda vai ter o descanso do milênio, é maior ainda, mas eu estou falando só desses, tá? Porque você vai ver, tem uma parte que o Eterno diz até assim, olha, quando vocês puderem aos israelitas, e o Eterno dá muita bênção a vocês financeira, dê a quem está precisando, a quem precisar, certo? E não fiquem aí sem querer dar, porque está muito próximo do dia do perdão, não. Né? Ou seja, se vocês derem o dinheiro, ou derem ajuda, ou derem a palavra, ou derem o trabalho, porque muitas vezes a pessoa precisa colher uma quantidade de comida. E você vai lá, você não tem dinheiro, mas você consegue doar o seu tempo. Né? Você tendo esse tempo, você pode doar. Então, não deixe de doar isso porque está perto do dia do perdão, não. Por quê? Quando chegar no dia do perdão, você perdoa. Eu vou te dar muito mais do que ele poderia te pagar, né? Então você vê que o Eterno, ele diz assim, ó, tu compra um escravo, ele se torna meu servo, ele é meu servo, meu filho. E agora verdadeiramente ele é meu filho porque está me obedecendo, tá? Quando chegar no dia do perdão, liberta ele, que eu vou te dar muito mais do que isso. Entende? Então, é uma Mashiach, tá? Nós estamos no final de uma era, nós estamos no final dos 6.000 anos, estamos prestes a entrar no milênio sabático, que o Eterno diz assim, ó,
Ó, o Eterno diz assim, que... Desculpa, eu me perdi. Lá na palavra de Deus, em Apocalipse, fala que aqueles que passarem para o mundo vindouro, né, eles vão viver, vai nascer pessoas, vai ter pessoas que vão sobrar depois do Apocalipse, que está dito lá, mas vai ser como ouro de Ofir, vai ser tão pouco que quase não vai ter. É mais ou menos Noé, né? O mundo estava com 15 bilhões de pessoas e só sobrou 8 pessoas: Noé, a esposa, os filhos e as noras, ok? Então, me parece, comparado com a quantidade de pessoas que havia na época de Noé, é ouro de Ofir, né? Então, você vê o seguinte, que o Eterno diz que nesse período, a pessoa que morrer com 100 anos de idade será considerado um amaldiçoado. Ou seja, o pecador que vai morrer, ele vai ter no mínimo 100 anos. Né? Hoje, quantos aí que são pecadores morrem com 20, com 18, com 40, né? Ou seja, então 100 anos vai ser a idade mínima. Então imagina que as pessoas vão viver igual a Adão de novo, igual a Matusalém, 1000 anos, né? Ou seja, vai ser um descanso. Lá é dito que Yeshua vai prender a morte e ela não dominará mais. Mas no final, ela vai ser solta de novo. Vai ser preciso ela ser solta de novo, ela vai enganar nações, e aí todos vão morrer, porque todos nesse mundo têm que passar pela morte para ir para o mundo vindouro. Né? Então, ela vai ser presa no milênio, né? Nesses 1000 anos que vai vir. As pessoas vão viver muitos anos, vai ter os anciões de verdade com 600, 1000 anos, 3000 anos, vai ter esses anciões novamente, e no final ela vai ter que ser solta por um momento breve. Por quê? Porque até esses anciãos vão ter que passar pela morte. Ao homem foi dado uma vida e uma ressurreição, né? Ou seja, uma morte. Todos têm que passar por isso, ok? E aí vai ter o mundo vindouro, tá? Lá em Apocalipse. Agora, olha que interessante. Você vê aqui os escravos que estão trabalhando para a construção do templo, trazendo material, e o templo sendo começado a ser construído, mostrando como é, e olha o que o Eterno diz que é para fazer para esse templo ficar de pé. Então a palavra de Yahweh veio a Gededias, dizendo: quanto a esta casa que estás edificando, imagine Yeshua se não ouviu isso. Se procederes de acordo com meus estatutos, se obedeceres às minhas orientações e seguires fielmente os meus mandamentos, eu confirmarei por teu intermédio a promessa que fiz ao teu pai Davi, e habitarei no meio dos israelitas, e jamais desampararei o meu povo. Olha que interessante. Ele não fala em habitar no templo, ele fala em habitar no meio do povo. Se o povo obedecer os mandamentos, estatutos, juízo, fielmente os mandamentos, ele confirmará a promessa que fez por intermédio de Davi. Ou seja, ele vai se permitir ser achado por cada um de vós. E a promessa que ele fez de habitar no meio dos israelitas, não é no templo, ok? Presta atenção. Ou seja, quanto a esta casa que estás edificando, né? Então, tu está trabalhando, tu está abandonando os pecados, tu está fazendo aquilo que Deus manda, tu estás edificando o teu templo, dedicando o teu templo, santificando ele para habitar o Ruach HaKodesh, ok? Versículo 15. Gededias mandou forrar todas as paredes do templo, por dentro com tábuas de cedro, cobrindo desde o chão até o teto, e os assoalhos foram feitos de tábuas de pinho. Ele separou 9 metros na parte de trás do templo. Ergueu uma divisória produzida com tábuas de cedro, do chão ao teto, a fim de edificar dentro o templo do Santo dos Santos, o lugar santíssimo. O recal, o átrio principal, localizado à frente do santuário interior, media
18 metros de comprimento. O interior do templo era forrado de cedro, decorado com finos detalhes e figuras de frutos e flores abertas. Todas, ou seja, flores que dão frutos. Né? Eu estava lendo em Ezequiel ontem, o Eterno reclamando justamente de flores, né, selvagens que não produzem fruto e, na verdade, dão espinhos. Né? Eu estava comentando isso. Aqui são flores que produzem frutos, ó, figuras de frutos e flores abertas. Toda a parte de dentro da sala era revestida de tábua de cedro da melhor qualidade. Não se observava nenhuma pedra aparente. Preparou também o santuário interior do templo para ali depositar a arca da aliança de Yahweh. O santuário interno media 9 metros de comprimento, 9 metros de largura, 9 metros de altura, e Gededias ordenou que toda a parte de dentro fosse revestida de ouro puro. E, da mesma forma, mandou revestir o ouro do altar do cedro. Também cobriu de ouro puro todo o interior do templo, estendendo correntes de ouro em frente ao santuário interior. Desse modo, acabou por revestir de ouro puro todo o interior do templo e também o altar que fazia parte do santuário interno. Olha que interessante. Se você for ver essa estrutura que está sendo feita aqui, tem duas informações importantes. A primeira delas, que quem desenhou e construiu tudo isso, ou seja, projetou tudo isso, não foi Salomão, e sim Davi. Lembre-se, Davi juntou o dinheiro, Davi juntou o material, Davi construiu, Davi planejou, Davi deixou os projetos tudo pronto para Salomão, Gededias, o filho amado, pegar e construir. Ou seja, o pai foi quem preparou tudo, o desenho, tudo, e Yeshua veio e executou aquilo que o Eterno mandou. A mesma coisa é lá em Gênesis. O Eterno já tinha preparado tudo e Yeshua veio e executou. Pela segunda vez, ele veio e executou. Outra coisa importante é, esse templo aqui, se você for olhar, né, ele é bem semelhante à Arca da Aliança. Lembra lá a Arca da Aliança, quando foi construída lá em Êxodo? Você vê que ela foi cortada em madeira, revestida por fora e por dentro, e depois ela foi revestida de ouro por dentro e por fora. Então você vê bem semelhante a uma arca da aliança grande, né? O templo era uma arca da aliança maior, ok? Que tinha pessoas dentro dessa arca andando, né? No Deb, no santuário interior, Gededias mandou esculpir em madeira fina de oliveiras e figuras de 2 querubins, cada um com 4,5 metros de altura. As asas abertas da escultura destes seres celestiais mediram 2,25 metros, 4,5 metros, extremamente, uma extremidade à outra. Então você vê que, como eu estava falando, esse templo aqui é uma cópia grande da Arca da Aliança. E lembra que a Arca da Aliança tinha 2 querubins com as asas estendidas? Aqui, Salomão também fez 2 querubins, semelhante à Arca da Aliança, ok? Os 2 querubins tinham exatamente a mesma medida e a mesma forma. A altura de cada estátua era 4,5 metros. Salomão colocou o querubim com asas abertas e o santuário interior do templo. A asa de um querubim tocava levemente uma parede, a asa do outro encostava uma na outra. As demais asas encostavam numa uma na outra no meio do santuário. E também mandou revestir completamente os querubins de ouro em todas as paredes do templo ao redor, tanto o interior como o exterior. Mandou esculpir figuras de querubim, palmas de madeiras e flores abertas, e cobriu de ouro puro todo o pavimento do templo, tanto da parte interna como da externa. Então você vê de novo aqui, né, bem semelhante à Arca da Aliança. Gededias mandou produzir porta dupla para a entrada do lugar santíssimo, de madeira de oliveira selvagem. A verga e os umbrais tinham 5 lados.
E nas duas portas de madeira de oliveira, tá? Entalhou figuras de querubim, tamareiras, flores abertas, também revestiu os querubins e as tamareiras de ouro puro batido. Na mesma forma, para a porta da entrada do templo, mandou fazer vigas de madeira de oliveira selvagem. Seu enquadramento tinha pilares de 4 lados. Falta pouco, irmãos. Estou terminando. Ordenou que se produzisse também 2 portas de pinho, cada um com 2 folhas se articulavam por meio de dobradiças. Entalhou imagens de querubim, de palmas, de tamareiras e flores abertas nas portas, as cobriu com ouro puro batido. Mandou construir muro no pátio interior com 3 camadas de pedra lavrada de alta qualidade e uma de vigas de cedro puro. No 4º ano, no mês, foram lançados alicerces para a construção do templo. No 11º ano do mês, ou seja, o 8º mês, a edificação do templo foi concluída e todos os seus detalhes, de acordo com o seu projeto, Gededias dedicou 7 anos do seu reinado para construí-lo. Amém. Glorificado seja o Eterno. Eu vou ler aqui também. Eu fui tentar abrir a palavra, mas saiu um texto duplo. É aqui, ó. 2 Reis, capítulo 9. Zirim, assassino do seu próprio senhor. Ele ergueu os olhos em direção à janela e bradou: Quem dentre vós está do meu lado? Há alguém? 2 ou 3 eunucos se inclinaram para ele. Então ordenou-lhe: lançai abaixo. E eles imediatamente a tiraram para baixo. Seu sangue salpicou na parede e os cavalos que o pisotearam. A seguir entrou Jeú e, depois de ter comido e bebido, ordenou: ide ver aquela maldita e dá-lhe sepultura, pois é filha de um rei. Quando chegaram para sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Voltaram para contar isso a Jeú. E ele declarou: essa é a palavra de Yahweh falou por meio do seu servo Elias, o tebista. No campo, os cães devorarão carne de Jezabel, e os seus restos mortais serão espalhados em um terreno em Jezreel, como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de identificá-lo. Esta é. 2 minutinhos, irmãos. Rapidinho, já volto. Amém, irmão. O massacre da família real. Acabe tinha 60 descendentes, morando em Samaria. Jeú escreveu uma carta e a mandou aos chefes de Jezreel, às autoridades e aos tutores dos descendentes de Acabe. E Acabe dizia: vós, que tendes sobre vossa tutoria os descendentes do vosso rei, e que possuem carros de guerra e cavalos, uma cidade fortificada e armas. Assim que receberdes essa carta, escolhi o melhor e mais capaz dos descendentes de seu pai, e defendei a dinastia de vosso rei. Eles, no entanto, sentiram grande medo e comentaram: se 2 reis não puderem resistir, como poderíamos nós? E o prefeito do palácio, o governador da cidade, e as autoridades e os tutores enviaram
essa mensagem é de somos teus servos e faremos tudo o que ordenares. Não escolheremos de algum. Faz o que te agradar. Jeú escreveu-lhe depois de uma segunda carta em que dizia: se estáis do meu lado e quereis ouvir-me, tomai as cabeças dos homens da família do vosso Senhor e vinde ter comigo amanhã, a esta hora, em Jezreel. Ora, os 70 descendentes de Acabe estavam sendo criados pelas autoridades da cidade. Logo que a carta lhe chegou às mãos, pegaram os filhos do rei e degolaram todos os 70, e pondo suas cabeças em cestos, e enviaram para Jezreel. Veio o mensageiro e deu a notícia a Jeú. Trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ao que ele respondeu: colocai em 2 mãos a entrada da porta, até amanhã seguinte. Na manhã seguinte, Jeú saiu e declarou diante do povo: Vós sois inocentes, e eu conspirei contra o meu Senhor e o matei. Mas quem degolou todos eles? Sabei, portanto, agora que nada deixará de se cumprir a palavra do Senhor na profecia contra a família de Acabe, porque o Senhor tem cumprido o que anunciou por meio do seu servo Elias. Em seguida, Jeú exterminou todos os que estavam na família de Acabe em Jezreel, como também todos os seus aliados, nobres e sacerdotes, sem permitir que ninguém escapasse. Mais tarde, Jeú partiu para Samaria e no caminho de Beer, os pastores, encontrou alguns parentes de Acazias, rei de Judá, e indagou: quem sois? E eles responderam: somos parentes de Acazias e estamos indo visitar as famílias do rei da rainha mãe. Então, imediatamente, Jeú ordenou aos seus soldados: prendei-os vivos. Foram apanhados vivos e degolados na cisterna de Belzequer. Eram 42, e nenhum foi poupado. Saindo dali, encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha ao seu encontro. E ele o saudou e lhe questionou: o teu coração é leal para comigo, da mesma maneira que o meu coração é para contigo? E Jonadab respondeu: sim. E ao que Jeú retrucou: pois então, dai-me tua mão. E Joiada estendeu a mão, Jonadab estendeu a mão, e Jeú, subia ao seu lado e estava com dia. Então dizia: vem, pois, comigo e observa o meu zelo para com Adonai. E o levou ao seu carro. Enquanto em Samaria mandou matar todos os sobreviventes da família de Acabe em Samaria, ele os aniquilou, exatamente como previu a palavra de Adonai que ele havia transmitido a Elias. Jeú reuniu todo o povo e declarou: Acabe cultuou pouco a Baal, mas Jeú o cultuará muito mais. Por isso, trazei à minha presença todos os profetas de Baal, seus servos e seus sacerdotes, e não deixai ninguém para trás, porquanto tenho grande e importante sacrifício a fazer a Baal neste dia.
Aquele que faltar será sumariamente morto. Contudo, Jeú estava sendo irônico e agindo de forma dissimulada, com o objetivo de exterminar todos os adoradores de Baal. Jeú ainda acrescentou: convocai também uma assembleia solene para Baal. E eles a convocaram. Jeú enviou mensageiros para e todos em Israel. Eles eram todos os seguidores e adoradores de Baal. Ninguém deixou de comparecer. E entraram no templo de Baal e ficou lotado. Então, Jeú ordenou aos responsáveis pelas vestes: traz os mantos para todos os ministros de Baal. E ele prontamente lhe trouxe. Em seguida, Jeú entrou no templo, acompanhado de Jonadab, filho de Recabe, e declarou aos ministros de Baal: olhai em volta e observai que não há nenhum servo de arma aqui entre nós, mas somente ministros de Baal. E eles se aproximaram para oferecer os holocaustos, os sacrifícios queimados. Entretanto, Jeú havia posto 80 homens do lado de fora, com a seguinte ordem expressa: quem de vós deixar escapar da morte um desses homens, que eu vou entregar nas mãos, pagará com a própria vida. Assim, os ministros de Baal acabaram de oferecer o holocausto. Jeú ordenou aos seus guardas e aos seus oficiais: entrai e matai a todos, que ninguém seja poupado. Então eles os liquidaram ao fio da espada, jogaram os cadáveres para fora e depois entraram no santuário interno do templo de Baal e arrastaram a coluna sagrada para fora do templo de Baal e a queimaram. Assim, destruíram a coluna sagrada de Baal e demoliram o seu templo até o dia de hoje. Este local tem sido usado como sanitário público. Nossa. Foi assim que Jeú terminou de Israel contra Baal. Contudo, Jeú não abandonou o pecado de Jeroboão, filho de Nebate, o que levou Israel a pecar, a saber, dos descendentes de ouro que estavam em Betel e em Dan. Então Iaco falou a Jeú: porquanto bem executaste o que é justo aos meus olhos, e cumpriste a minha determinação contra a casa de Acabe. Os teus filhos, até a quarta geração, se assentaram sobre o trono de Israel. No entanto, Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração, segundo a Torá, a lei de Adonai, o Senhor, o Elohim de Israel, e nem se apartou dos pecados que Jeroboão induziu Israel a cometer. Por aquele tempo, o Senhor começou a retalhar e a reduzir o território de Israel. O rei Azael feriu Israel em todas as suas fronteiras, desde o leste do Jordão, incluindo toda a terra de Gileade, conquistando da mesma maneira desde Aroer, junto à garganta do Arim, até Bazã, passando por Gileade e as terras das tribos de Gade e de Ruben e de Manassés. Os demais episódios da vida de Jeú, todos o que ele realizou, todas as atitudes e façanhas, os
estão escritas no livro da história dos reis de Israel. Jeú adormeceu com os seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeoacás foi o seu sucessor. Os dias que Jeú reinou sobre Israel e Samaria foram de 28 anos. Amém. Essa é a história de Jeú. E graças ao Eterno, os sacerdotes de Arca nessa adoração, como deixou bem claro. Mas Jeú não fez conforme a instrução do Eterno, que era amar o Eterno de todo o coração, com toda a tua força e todo o teu entendimento, como ele tem. Não, como ele tinha ordenado. Mas mesmo assim o Eterno cumpriu a sua palavra. E ele disse: porquanto bem executaste o que é justo aos meus olhos e cumpriste toda a minha determinação, que ele mandou matar, né? Todos a casa de Acabe, os teus filhos até a quarta geração, daqueles que me aborrecem. E daqueles que obedecem ao Todo-Poderoso, ele visita 1000 gerações. Então, que o Eterno tenha misericórdia das nossas vidas e nos ajude a andar, a cumprir, a obedecer com sinceridade, sem fingimento, sem segundas intenções, e andar segundo a sua palavra e obedecer. Em nome de Yeshua HaMashiach, como fez o Mestre quando andou Jesus, né? Mais conhecido Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, a salvação de Yahweh na terra, ele veio nos ensinar a andar e receber, né, os propósitos, os desígnios do Eterno e obedecer a ele todas as suas áreas da sua vida. Ele negou a si mesmo, tomou a morte, né, a morte no madeiro, negou-se a si mesmo. Que o Eterno nos ajude, nos ensine, nos capacite e exorte a cada um conforme a sua vontade, quando estivermos errando, andando em verdade, em sinceridade. Amém? Que o Pai tenha misericórdia de nós e nos ajude. Amém? Em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom a todos. Que tenham um excelente dia. Na shalom, no cuidado, na razão ao próximo. E obedeçam ao Eterno com todo o coração. Amém? Shalom, irmãos. Que o Eterno venha derramar as suas bênçãos e os guarde, que faça resplandecer o rosto dele sobre a cada um de Israel, de Arrochura, e tenha misericórdia de nossas vidas e nos conceda no dia de hoje a shalom, a mansidão, a temperança, os frutos do Espírito sobre a nossa vida, para que possamos levar a palavra e ensinar o nosso irmão a voltar e a caminhar para casa. Amém? Shalom, shalom.